Então vamos fazer nossa leitura de preparo de ambiente, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bem-aventurado os aflitos. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre as consequências do que praticou. Mas a lei humana, não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, qual leve que seja, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha, inevitavelmente, consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, trazem-no no sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se aprimorar, para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo de emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Muito interessante, o texto, Temos muito que aprender hoje com as palavras que o Eugênio vai trazer sobre isso. Fazemos então a nossa oração inicial, fechamos os nossos olhos, abrimos nossos corações, elevemos as nossas mentes e agradecemos a Deus Pai, Criador de todas as coisas, nosso Pai que rege a nossa vida, porque tem um plano para todos nós, e esse plano é, como disse o texto, para o nosso futuro, a nossa bem-aventurança. Mestre Jesus, que trouxe então esses ensinamentos, mostrando os caminhos que devemos seguir. Lendo esse texto, eu acabo pensando sempre na história de Adão e Eva, e como é difícil a gente fazer as nossas escolhas certas e as consequências que elas nos trazem, não é? Então é muito fácil, num minuto, a gente perder a cabeça. Então devemos permanecer orando e vigiando, como o Mestre Jesus pede a todos nós. Então vamos dar por iniciada a nossa sessão de hoje, e que Deus nos ilumine as palavras de Eugênio, e que a gente possa ter um dia lindo, grandioso e de muito a aprender. Que assim seja, Senhor. Nosso tema de hoje é arrependimento e reparação, com Eugênio, aqui da nossa casa. Meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, bom dia. Uma das coisas interessantes, falando de arrependimento, é o número de vezes que a gente fala sobre o mesmo assunto e está sempre, não exatamente se arrependendo porque achou que faz, mas sempre querendo fazer diferente, para melhor. Agora mesmo comecei a mexer aqui, só enquanto ela dizia as palavras dela, e já mudei mais uma vez a posição de algumas questões. Ao chegar hoje, a nossa querida irmã ali, que sempre nos auxilia com os slides, ela tem slide? Eu disse, eu tenho, mas no caminho para cá eu resolvi não usá-los. E mais uma vez eu fiz as modificações. Mas é interessante, No início, lá vindo da área pedagógica, sistematicamente, eu queria seguir exatamente aqueles planos. E uma das coisas dos slides, quando a gente coloca a informação, é que eles estão numa certa ordem, você não pode ficar mudando-os. E às vezes as coisas vão vindo e nem sempre de acordo com a ordem que eles estão e as ideias. Embora eles ajudem a quem está lendo áudio, visual,
a gente apreende um pouco mais. Mas vamos perceber esse assunto, como a nossa irmã Suzete falou, só enquanto lia a página, que não era a página de hoje. Foi uma das coisas que eu mudei no caminho, a página do livro Vigiai e Orai, mas não faz grande diferença. Mas é importante essa página que está aqui, e que ela leu, do Evangelho, porque nos lembra o seguinte, né? Fala, a lei humana realmente, ela tem seus limites. Além dela ter os seus limites de abrangência quanto à visualização de todas as nossas questões, numa perspectiva doutrinária e espiritual, ela olha mais as questões de ordem legal aliadas à sociedade. E que bom se ela olhasse todas de maneira igualitária, justa, né? Seria muito bom. Infelizmente, às vezes nem isso acontece. Mas esse não é o nosso assunto. Mas Deus olha todas as nossas questões, né? As nossas intenções, né? E as leis divinas, né, que estão lá bem colocadas pelos amigos espirituais no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nos seus capítulos, vão nos dando os detalhes ou as possibilidades, nós refletirmos sobre os detalhes das nossas ações, né? Então, pegando um ganchinho na nossa irmã Suzete, o que estava na página 7, eu puxo para a primeira, que é uma reflexão nos trazida objetivamente por Chico Xavier, né? Na sua linguagem, que diz exatamente, em outras palavras, o que a nossa irmã lembrou. E o texto lembrava dos detalhes. Ele diz o seguinte: somos livres para decidir sobre os nossos atos. Livre-arbítrio que inclui a responsabilidade, né, sobre tudo que decidimos. Muito embora, continua ele, nos tornemos escravos de suas consequências. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, passamos a ter responsabilidade pelo livre-arbítrio que utilizamos nas suas consequências. E na medida que nós vamos evoluindo, eu diria, despertando, mesmo sem conhecer, às vezes, de maneira intelectual, as leis colocadas lá no Livro dos Espíritos, mas tendo uma noção delas pela vida, né? Pelo sentimento que foi colocado em nossos corações, né? De justiça, através das nossas consciências, nós vamos ganhando responsabilidade na medida que vamos despertando. Eu quero dar uma informação a vocês. Por estarem aqui ouvindo isso, passam a ter mais responsabilidade. Da mesma maneira, né? A quem mais se der, mais se cobrará, né? Mas é a maneira de nos ajudar. Quando você dá uma explicação a um filho, imagina, se nós somos, com todas as imperfeições, somos assim, a um filho, a uma filha, a uma pessoa que está sob sua responsabilidade, você está dando a ela também a responsabilidade de cooperar com você para que aquilo aconteça. Você faz a sua parte, tem que fazer a dela. É um funcionário, por exemplo, né? Quando a gente, seja ele de que nível for, não importa o nível, quando você conversa com ele e consegue colocar para ele as responsabilidades, o que ele pode estar falhando em relação a elas, e ele concorda no sentido de compreensão, né? A gente imagina que no seu interior também, ele ganha maior responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo, né? E se ele, por exemplo, se equivocar em fazer diferente, ele pode reparar, né? Corrigir. Assim é com todos nós. Então, mas vamos ver aqui o entendimento que se tem sobre isso. O primeiro é o nosso entendimento de nível espiritual. Aí tem 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos, a 990, a 991 e a 992, que lembra como nós nos sentimos quando despertamos para os nossos equívocos. A 990 está lá na página do Livro dos Espíritos, no capítulo Penalidades e Prazeres Futuros, Expiação e Arrependimento. É o título dessa parte. Então, na 990 diz o seguinte: Kardec pergunta aos amigos espirituais: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? E eles respondem: na vida espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal.
quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, na medida que a gente vai pela doutrina ou pelos outros caminhos que sejam, né, pelo próprio processo de educação que nós recebemos, tanto a educação no meio que a gente chama assistemático, que é esse onde nós nascemos, nosso meio social, é sistemático, então tem um sistema, a gente vai aprendendo com as experiências. Ou na educação sistemática, que é aquela, teoricamente, pelos órgãos que nos levam à educação, né? Que não é só para informação, né? As coisas melhores que nós podemos aprender num estabelecimento de ensino, o conteúdo é o meio, mas o objetivo é educar. É não só preparar para a continuação dos estudos, né, em outros níveis, para quem quiser e conseguir, mas principalmente trazer os valores positivos para a vida daquela pessoa e da forma dela contribuir e participar da vida de sociedade. De vez em quando, aqueles que estão com essa responsabilidade se distraem muito e ficam em cima do conteúdo, né? Mas não trabalham essa prática de aplicação dele, né? Aí a gente já ganha uma responsabilidade. Mas se formos para 991, uma coisa bacana que eu acho é o seguinte, é que quando a gente vai ficando sem a gente é obrigado a fazer uma coisa que meu pai dizia para nunca fazer. Mas é o único jeito de afastar as folhas. 991. Que consequência produz o arrependimento na vida espiritual? Quer dizer, não deu aqui, quando a gente chegar lá, né? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Entrar na fila, que dizem que é enorme. Eu não lembro. Não sei se alguém lembra. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas, se redimir, resgatar, se recuperar, né? E isso porque a gente lá enxerga melhor quando passa para o outro lado, diante da nossa consciência, tudo aquilo que fizemos de equivocado. E temos, inclusive, um confronto direto com o nosso plano existencial. Quando a gente vem para cá, nós já aprendemos isso na doutrina, fazem um plano conosco, sentam conosco, conversam. E segundo dizem os espíritos, quando falam através dos médiuns conosco, eles dizem o seguinte, que como eles nos ajudam na nossa maneira, botando limites na nossa megalomania. Que a gente não pode mudar essa que eu pego também, né? Como a gente faz até aqui às vezes, né? Não, pode deixar que essa tarefa eu resolvo. E você ainda não está competente o suficiente para resolver. Não, faz só esse pedacinho. Então eles nos ajudam bastante nisso e a gente vem com esse plano, né? E na 992 tem a perguntinha que nos interessa bastante, que ainda estamos aqui, né? Kardec pergunta, e o arrependimento ainda na vida física? E eles respondem, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência aponta o erro e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, esse é talvez o desafio, a pergunta que nos interessa mais imediatamente, porque toda vez que nós encontrarmos em nós o arrependimento pela consciência de que fizemos alguma coisa errada, temos que passar por cima do nosso orgulho, né? E que muitas vezes é o orgulho na maioria das questões, né? E tomarmos as nossas atitudes de melhora, tendo a certeza o seguinte, que não é porque você está fazendo a sua parte que o outro é obrigado a corresponder de maneira correta, né? Então, a forma de colocar, o momento de colocar, é muito interessante, porque mudar o comportamento já é bom. Obter o perdão do outro por coisas que você fez anteriormente, tem que ter um certo cuidado. Aí eu vou me permitir contar uma historinha, que eu sou chegado à história. Eu fui, quando eu estava ainda no caminho católico apostólico romano, né? Que não deixei de estar no meu coração, mas estou no caminho espírita já há muitos anos. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz, que eu gostei muito, foi quando surgiu aqueles movimentos do cursilho da cristandade, cursilho, que a gente se reunia finais de semana
num determinado lugar e a gente passava por várias atividades, dinâmicas de grupo, geralmente com uns padres muito bacanas, aqueles padres mais soltos, mais diferentes que era, né, do movimento, né? E aí nós fizemos lá, foi muito bom mesmo. E quando a gente estava para sair na segunda-feira, no final do domingo, eles reuniram todos nós assim no auditório e um daqueles padres, um dos bem mais soltos, né, chegou e falou com algumas palavras que eu não vou repetir aqui, porque lá ele podia falar conosco, mas aqui não ficaria muito bem. Mas ele falou bem solto conosco e disse assim, ó, eu vou usar minhas palavras, tá? Resumindo, ele disse assim, ó, até o seguinte, hein? Sei que está todo mundo arrependido, sei que está todo mundo numa boa, mas não vão dar mole chegar em casa e para minha esposa, olha, eu nunca mais vou te trair, eu não sei o quê, porque isso não vai dar certo. Porque vocês estão preparados para isso, mas elas para ouvir, não. Aí brincou com a gente tudo, que aquele cursinho era separado, né, moça, feminino e masculino. Um exemplo. Mas ele falou outras coisas interessantes. Então, a gente pode estar preparado, mas não quer dizer que o outro ainda esteja. Então, a forma de reparar um equívoco tem que ser, a primeira é dentro do coração. É sentir realmente o verdadeiro arrependimento e buscar a reparação de maneira adequada. Mas do coração, tem que subir por aqui, claro que é mecânico isso que eu estou falando, subir por aqui e ser arrumado aqui. Porque nem sempre o outro está preparado para aquele teu momento de arrependimento, onde você está se sentindo com asas e pronto para voar. Volitar, né? Para usar um termo que é... Bom, isso já é uma coisa interessante. Mas vamos pegar uns conceitozinhos de arrependimento para a gente ver o que nos é dito. Bom, a palavra significa mudança de direção da mente, das atitudes, do temperamento, do caráter e do trabalho. É muita coisa, né? É muita coisa. E ainda diz, de nossa forma de sentir, de pensar e de agir, conotando uma evolução através de uma atualização íntima, de forma a ser e agir no mundo de maneira diferente para melhor. Eu gosto muito desse termo atualização, porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa numa coisa mais radical às vezes, né? Sair daqui para cá. Mas sair daqui e ir para cá tem um caminho. Então, quando você vai atualizando o teu comportamento devagar, não só você ganha força para executar e terminar o processo, se manter nele, como também os outros vão se acostumando com essa sua nova forma de proceder. Porque nem sempre o mudar de melhor para de um momento menos melhor para um momento melhor nos nossos procedimentos, na forma de sentir e agir, mexe com o contexto em volta de nós. E nem sempre o contexto está preparado para essas nossas mudanças. Então a gente tem que ter isso não só como estratégia de manutenção e continuação do nosso processo, mas também na aceitação, na compreensão no teu coração, que os outros às vezes não estão preparados. E isso às vezes a gente não tem muita dificuldade, o que faz com que a gente recaia às vezes em procedimentos não adequados anteriores, né? Ou que comece a criar uma situação de confronto nos ambientes onde você vive, né? Os teus. Eu me lembro que também, uma outra historinha, geralmente de fundo de verdade, que uma pessoa muito querida, estava assim um pouco desanimada com a vida, era uma pessoa formada em psicologia, tinha acabado de se formar, e tomou uma decisão, pelo lado dela, um pouco radical. Ela tinha se formado em psicologia, teve o primeiro filho e queria aplicar na educação do filho tudo aquilo que ela tinha aprendido na psicologia, que ainda devia estar provavelmente num plano mais teórico do que prático, né? As ideias, as coisas. E, evidentemente, deixou as atividades para se dedicar àquele filho. Bom,
Com o filho tinha lá as questões dela, segundo a história, mas ela própria começou a ficar esquisita, porque ela começou a ficar assim, largou tudo que ela fazia, tudo que ela acreditava para se dedicar, e nem sempre, talvez, via todos os resultados ali presentes, porque o outro é o outro, não é? E aí ela começou a ficar meio deprimida. O marido dela, preocupado, segundo a história, poxa, ela está assim, está ficando meio deprimida e tudo. Aí ele passou num lugar, parece que foi numa academia que ele fazia musculação, alguma coisa assim, e tinha lá um cartazinho falando de uma linha nova de psicologia, análise transacional. Curso 101, segundo a história. E aí ele falou para ela, você não quer fazer esse curso, não sei o quê, pá, pá. E ela se entusiasmou e começou a fazer o curso. E, fazendo o curso, começou a ter os reflexos daquele curso. E aí, daquela angústia de aplicar as coisas, começou a aplicar na vida dela também. Aí diz que ele ficou meio apavorado, porque ele não estava preparado para aquelas mudanças daquele jeito, que ela estava ficando diferente, ela estava... Aí ele disse assim, ele olhou, se achando a história, e disse assim, eu vou fazer esse curso também, porque se eu entender por que está acontecendo isso com ela, talvez eu consiga lidar melhor com a situação. Aí foi fazer o curso. Se não me engano, o curso é 101, primeiro nível. O 202 parece que só os psicólogos podem fazer e tudo. Ele começou a fazer o curso. Aí ela tinha entusiasmado e começou a fazer terapia com o professor que dava o curso, que era o psicoterapeuta da área. E estava gostando. Aí ele resolveu também fazer terapia. Bom, melhorou a vida do casal de uma maneira geral. Mas veja como um mexe com o outro. Eu falei uma coisa pequena e nós mexemos. Pensa você numa empresa tradicional, vamos supor tradicional, e você vai fazer um desses MBA da vida, em gestão de negócio do IBMEC. Pega aquelas teorias todas, fica animado, aquela coisa toda, aí tu vem para dentro da empresa tradicional, de uma empresa familiar com vários ritos, muita coisa a contribuir, mas tu chega querendo mudar aquilo tudo. Você vai deixar o pessoal da área com aquela tradição, né? Às vezes até um desrespeito às próprias raízes daqueles que ali estão. Isso acontece nas nossas famílias às vezes, né? Não acontece? A gente se apavora até, não só nas empresas, mas nos relacionamentos e tudo. Bom, arrependimento. Mas a Bíblia também nos fala sobre o arrependimento. Arrependimento é a decisão de mudar de vida, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. É um processo que pode ser doloroso, mas leva ao perdão e à paz. Uma pequena observação: pecado, pela etimologia da palavra, significa errar o alvo. Quer dizer, você está fazendo diferente do que as leis de Deus, que seria o teu alvo, teu aperfeiçoamento. E essa ideia aí também vale em relação a você próprio, porque se você tem um plano existencial e não está cumprindo, não está conseguindo superar aquilo que você veio para superar, né? Mais uma vez está errando o alvo dos objetivos do teu plano. E é importante essa questão aqui, é um processo doloroso, porque é doloroso mudar, principalmente nas coisas aonde estamos muito arregados, não é? É doloroso. É mexer nas raízes, é mexer naquelas crenças que você nem sabe que tem. E às vezes você apenas as absorveu de todo aquele processo educacional sistemático que você teve. Então, esse arrependimento vai nos levar a lembrar de Jesus, que disse o seguinte, está em Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, as leis do Cristo, o Evangelho, para os justos, que devem ser bem poucos entre essa nossa humanidade incrível, né? Ele não veio para eles, não, porque eles já estão na linha, já estão, né? Mas veio chamar os pecadores ao arrependimento, porque é dele, evidentemente, que surge nossa possibilidade de melhoria, de evolução espiritual. Expressões do verdadeiro arrependimento. Lamentar ou ter pena por alguma coisa feita ou não feita ou dita. Aquela palavra que você não queria dizer, mas saiu.
Aquela coisa que você não tinha, às vezes, obrigatoriamente, não tinha conscientemente a vontade de fazer, mas fez. Lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo quando fala da virtude passiva e a virtude ativa. Ah, mas eu não faço mais isso. Nunca mais vou fazer. Já é muito bom. Já é muito bom. É passiva. Não fazer o mal. Agora, ativa, fazer o bem. E fazer o bem numa situação que você fez equivocadamente. O mal é reparar ela na medida do possível. Se eu voltasse atrás hoje, de muitas coisas que eu acho que não fiz bem, então você deve ter sido um mau bandido. Não, sempre acharam que eu era corretinho. Mas eu olho, e quanto mais eu vejo a doutrina, mais eu vejo equívocos que eu cometi. Pelo orgulho, pela vaidade, por não gostar não querer ser desrespeitado, por querer crescer no caminho profissional que eu tinha. Então eu faria diferente. Diferente. Não que não fizesse, mas faria diferente. Faria com mais fraternidade, faria com mais gentileza, manipularia menos a minha percepção sobre como os outros pensam, para poder ter algum resultado que eu achava era ruim, era um crime. Não, não era. Mas veja a página que a nossa irmã muito bem leu. Mas havia a intenção de ter um resultado favorável. Então, se eu desperto para isso, é isso que eu tenho que corrigir. E reparação? É a ação de restaurar ou consertar algo. Fica perfeito? Lembra aquelas coisas que a gente conserta que quebra em casa? Pode vir, mas olha só que interessante. Eu vi um filme há pouco tempo, não estou lembrando qual é, mas que a pessoa tinha quebrado uma peça lá bonita e a pessoa estava restaurando a peça. Claro que ficou com todas as marcas da emenda. Aí o outro disse assim, mas perfeito não vai ficar. Não, não, aquele perfeito não, mas ficou uma outra obra de arte. E se você perceber na intenção, vou fazer um jogo aqui de palavras, mas não considero mentiroso, arte, baseada nos estudos aí, ela está entre vamos dizer, duas funções humanas. Uma dos sentimentos, segundo Jung, né? Que eu vou chamar de emoção só para rimar com a outra, que são as sensações do outro lado. Hemisfério direito, quadrante inferior, hemisfério esquerdo, quadrante, nas sensações, quadrante inferior. Os dois, né, o nosso conjunto. Entre elas, é a área do conhecimento chamada a arte. O que é a arte? Vejam se não é. Qualquer tipo de arte, qualquer tipo de expressão. As sensações são todas, tudo aquilo que a gente pode aprender no mundo onde nós vivemos através dos nossos sentidos físicos. Tato, olfato, audição, visão, né? Nossos sentidos físicos, de uma maneira geral. E os sentimentos. Veja se qualquer expressão de arte não é exatamente envolve os dois. Você percebe um quadro, né, que expressa ali uma emoção e com a qual você se conecta na tua possibilidade, na tua forma de ver. Você vê as crianças fazendo uma encenação, você percebe com os teus sentidos, ouve, você se envolve naquele sentimento. Pensa em qualquer tipo de arte, qualquer uma obra feita numa marcenaria, alguma coisa, né? Então, a importância que é essa arte de restaurar as coisas. Aí diz o seguinte, ainda sobre reparação. É a satisfação dada a alguém por uma falta, por uma ofensa, caracterizando uma retratação
quanto à equivocada atitude tomada anteriormente. A ofensa deixou de existir na expressão? Não. Mas o sentimento com que você a fez é a arte que busca o caminho do perdão, né? Eu falava do vaso, quando a obra estava toda pronta nesse filme, aparecia a pessoa e disse, não, mas ficou tudo emendado. Ele disse, está uma arte diferente. Interessante, né? Interessante. Vamos pensar nisso. Segundo a Bíblia, eu gosto muito de sempre relembrar a Bíblia, né? Espiritualmente, reparação implica no exercício da humildade e prática do amor ao semelhante. Deus ajuda o encarnado a saldar seus compromissos de outras existências, por intermédio do próprio encarnado, principalmente através das oportunidades de exercício da caridade moral e material. Aí Kardec, né, vai e relembra. E o que o Espiritismo fala sobre o arrependimento e a reparação? No livro O Céu e o Inferno, no capítulo que nos fala do Código Penal da Vida Futura, Código Penal, né? Mexe com a gente, da vida futura, diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação, que é o processo de educação através das reencarnações. Aí eu sei que todo mundo deve ter uma ideia do que é expiação e do que o que são as provas, né? Mas eu resolvi relembrar, porque a gente também tem muito ainda a ideia da expiação como se fosse um castigo e não uma oportunidade de nós evoluirmos, né? Olha o que na verdade é a ideia da expiação. Expiações, o que é? Expiações refere-se ao processo de culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente. Olha só, por meio de uma experiência equivalente à que infligiu o outro no passado. Equivalente, não é igual, mas é equivalente às vezes na dor, equivalente às vezes no incômodo, equivalente às vezes na perda. Expiação é teoricamente um castigo imposto pelo erro praticado, mas na verdade é a oportunidade de você não só recuperar o erro em favor da sua evolução espiritual. Então, todas essas coisas que a gente passa, que nos são desconfortáveis, umas a gente pode lutar, ter coragem de lutar para mudar. Outras a gente tem que se resignar e aceitar. Não é se conformar, é fazer a nossa parte. E tem uma oraçãozinha muito bonitinha, que chama-se Oração da Serenidade. As palavras às vezes mudam de um texto para o outro, mas olha se ela não é bonitinha. Senhor, concede-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Resignação positiva. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Não ficar dando murro em bico de faca, né? Fazer a sua parte, mas conviver com aquilo. Com aquele incômodo, com aquela dor, com aquela perda, seja de que tipo for. Nós temos esse processo de arrependimento, 3 pontos. Está no livro Mereça Ser Feliz, inspirado pela Hermance Dufour, pelo espírito Hermance Dufour. Desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. São como se fossem 3 degrauzinhos para a gente poder caracterizar o arrependimento e poder chegar à reparação. Então, desejo de melhora. Expressa-se através da necessidade de reconhecer a própria situação de penúria pelo erro cometido.
assumi-la livremente em razão do idealismo para a melhora, como nos é recomendado pela doutrina espírita. Conhece-te a ti mesmo. Conforme a gente vai se conhecendo, vai vendo os equívocos que cometeu, a gente vai ganhando a responsabilidade na consciência. E é interessante porque, embora fale na culpa, não fala numa coisa que tumultua. A culpa, a gente olha as coisas por uns conceitos populares que nós percebemos na nossa educação. A culpa é um sentimento básico que foi nos colocado pelo Criador para que nós tivéssemos a chance de nos arrepender e evoluir. O problema da culpa se torna inadequada quando, ao invés de nós tomarmos a consciência e procurarmos reparar o que fizemos de equivocado, na época nós ainda não estávamos com esse amadurecimento próprio do momento, o que acontece? Nós adoecemos no remorso. Tem um livrozinho chamado Fala de Preto Velho, que é um livro extremamente inteligente, é onde fala nas emoções tóxicas, como também a irmã Dufour tem uns livros, né, que fala sobre isso, o próprio Mereça Ser Feliz. Mas eu vou ficar com esse, que faz um quadrozinho muito interessante que eu fiz, que é projetar. Esse quadro era até interessante que tivesse sido projetado, porque com as palavras que está lá, eu montei um quadrozinho sobre isso. Olha como é que é interessante. Culpa. Finalidade de termos a culpa pela criação superior. É o desenvolvimento da consciência quanto à nossa responsabilidade existencial, quanto a tudo que fazemos, livre-arbítrio e responsabilidade. Agora, olha o que acontece quando ela adoece. Quando adoece, no remorso, favorece condições para a implantação do chip do não merecimento. Chip é uma linguagem moderna no papo das nossas ciências, mas eles implantam chip na gente, sabia? Tem fotografia lá, né? E é tão interessante isso, mas não vou contar essa história do Santa Lúcia, não, só vou deixar para depois, se houver tempo. Da implantação dos chips em alguns que estavam lá. Mas eles deixam, o pessoal do bem deixa, às vezes aquilo é necessário para tu passar por determinada situação. Mas, então, implanta. Qual é o chakra que é logo que se atrapalha? É o chakra solar, né? Tanto é que uma das coisas que se faz quando a gente está pegando um espíritozinho muito ainda incomodado, para alívio que o médium da passagem, é projetar determinada luz, determinada energia sobre ele, porque ele começa a vomitar, não é? Aí você vai limpando, tudo fictício, não enche a mesa de vomito humano, mas vai botando aquela energia, vai ficando negativo, porque está tudo ali acumulado. Pensa o que acontece quando você não toma consciência, não põe para fora, aquele mal-estar na área física. Pense na área física, o que acontece conosco. Não dá um alívio quando você põe para fora? É exatamente, né? Então, é muito interessante. E olha o que acontece, principalmente quando a gente não se liberta dessas coisas que a gente carrega. Olha lá o que acontece com a gente. Mentalidade e fragilidade diante da vida. A gente vai se sentindo fraco. Se você não consegue, eu estou projetando ideias em cima do que está escrito. Quando você não se sente assim incompetente, mesmo que não totalmente de forma consciente, para resolver coisas que você se equivocou, você vai ficando vulnerável diante da vida. A sua imunidade psíquica, como a imunidade física acontece, vai caindo. Então você fica vulnerável ao quê? Você fica apático, tem dificuldade de desenvolver metas de progresso, tem bloqueio das energias de prosperidade, dificultando a atração de boas coisas e boas relações. Grande perda de energia vital. O chakra, olha só, o chakra fica aberto e puxando o que estiver ruim no ambiente. Quando a nossa imunidade está baixa, física, quando você entra num ambiente contaminado, você não tem uma tendência maior. A psíquica também. A espiritual também. Sintonia.
como se fosse um processo de sintonia. Olha que coisa interessante. Então, mais uma coisa importantíssima para a gente ficar pensando na importância da gente tomar consciência das nossas questões, nos arrepender e buscar uma forma de retratar. Aí lembre sempre do cursilho da cristandade. E o esforço de superação? É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso, alimentando as possibilidades de sentimento de culpa, adoecendo o remorso. Então, vamos buscar as reparações. Eu vou dar um pulinho aqui. Eu vou dar um pulinho aqui numas questões. No que consiste a reparação, então? No capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, dentro do capítulo O Código Penal da Vida Futura, nos é dito o seguinte: a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez mal, aquele que não repara seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade. Já lemos aquelas perguntas, já sabe o que vai acontecer, o mal-estar tremendo, vai querer voltar. Deverá certamente fazê-lo em outro, e ainda no céu e inferno. E quanto à reparação, vale a pena lembrar ainda: nem todas as faltas acarretam prejuízo direto ou efetivo a alguém. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Muitas vezes as pessoas a quem nós fizemos alguma coisa que, quando caímos em consciência, não foi adequada, não estão mais por aqui. Não é verdade? Fisicamente falando, energeticamente ainda podem estar atrelados àquelas coisas, dependendo do que seja, né? Como são muitos aqueles que ficam, que a gente chama de vingadores, cobradores, os nomes mudam de casa para casa às vezes, mas são aqueles que ficam nos obsidiando perto de nós estão presos naquela dobra de tempo. Nós avançamos, estamos em outra personalidade, mas ele ainda está lá, lembrando daquilo que aconteceu. Então, uma das coisas que nos ajuda bastante é a oração, as orações do perdão, quando vem do coração. É muito interessante. Eu não sei explicar, mas tem dias que certamente deve ter alguém próximo a mim, né? Às vezes não é o mesmo, pode ser outro. Imagino quantas coisas eu fiz de errado em tantas encarnações passadas, que, de alguma maneira, eu sinto, quando eu abro o Evangelho, de alguma forma, na hora da oração, e eu peço perdão, não achando que estou resolvendo o problema, mas realmente, e é captado, os amigos espirituais devem ajudar que seja compreendido, que eu não me lembro nem o que foi. Claro que não me lembro, né? Mas eu peço perdão pela minha inconsciência, pelo mal que eu talvez tenha feito, e peço se podem me inspirar alguma coisa que me permita reparar. Quando os olhos ficam assim, é porque são realidades do coração. Se a gente faz com os que estão lá, por que não fazer enquanto com aqueles que ainda estão aqui? Dizem que o perdão, quando é de coração, ele envolve uma mudança de procedimento, de sentir. E não aquele que tu joga para o outro a responsabilidade. Ó, me perdoa, sim, mas quando não é de coração, você está repassando o outro o teu equívoco no procedimento. Então, interessante. Às vezes não foi nada horrível, mas se veio à tua mente e você lembrou, às vezes para o outro foi
Foi bem sentido. Então, faça uma oração. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários estímulos, orientação de caminhos de oração, não que tem que ser aquelas palavras obrigatoriamente, para os aflitos, para aqueles que estão nessa situação, para você, do anjo da guarda, por exemplo. E aí eu acho que é uma coisa que nos ajuda a reparar. E quando aqui está, que tenhamos a baixa do orgulho necessário para chegar e pedir. Lembrem-se do seguinte, não fiquem chateados se o outro não estiver no mesmo momento que você está para aceitar. Esse passa, mais importante é que seja de coração. E quando é de coração, lembra a arte, os sentidos, o teu conjunto vai pedir perdão, muito mais do que as tuas palavras. No finalzinho aqui, eu estou olhando lá para o relógio, tem um slidezinho, esse daqui seria bonitinho. Tenho assim uma mocinha com o coração assim aberto e saindo daqui umas plantinhas, umas coisinhas. E tem uns dizeres que são do livro Jesus, Nosso Dia a Dia, que diz o seguinte: se quando vai dormir a sua consciência não se permite o sono reparador, graças aos erros cometidos naquele dia, se a consciência o chama a atenção como se fosse um juiz implacável pelo que você fez ou disse, e o sinal de que a consciência saiu do estado é sinal de que a consciência saiu do estado letárgico em que se encontrava há séculos, talvez milênios, sinal de que ela já está não mais adormecida. Ah, obrigado. Já trouxe um lencinho para os meus olhos. É um docinho de coco. Nessa hora tão grave, não permita-se o abatimento do remorso. Arrepender-se é muito bom. Corrigir-se é melhor ainda. Não torne a errar e siga em frente. O arrependimento é o primeiro passo para a renovação interior. O segundo é a reparação. Esse é o caminho para a evolução espiritual. Então, que a gente tenha essas ideias na nossa cabeça. E aí, esse livrinho daqui tem uma oração que nos ajuda a despertar. Eu gosto muito dela e vivo repetindo ela. No livrinho é o Vigiai e Orai, na página 201, é a prece todo dia. Então, me permitam encerrar com a prece de todo dia. Se puderem acompanhar mentalmente, é bom. Senhor, concede-me a consciência de meus muitos erros. Não me consinta de viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dai-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz, para eu não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes. Verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue em vigilância e o assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Que assim seja. De um outro texto, nos lembra como é que Deus nos educa. Que diz o seguinte: Deus fará por nós tudo aquilo que lhe compete, mas não a parte que nos compete fazer. Então, ganhar consciência, procurar isso, é passo a passo, entendeu? Às vezes não consegue reparar uma coisa muito grande, mas vamos reparando já na mudança do nosso procedimento. E se assim for, como eles estão sempre esperando que a gente abra o espaço para eles poderem chegar junto a nós, eles vão nos oportunizando
recuperar, se não diretamente com aqueles a quem prejudicamos ou fizemos alguma coisa inadequada, com aqueles outros que, em situação similar, nos oportunizam reparar, não repetir o erro e, quem sabe, corrigir. E lembrem dessa questão da oração, porque eu fico imaginando a fila de gente que eu tenho para pedir perdão. Anita, vou usar agora de novo. Bom, que Deus nos ajude, então, a despertar para os nossos necessários arrependimentos, nos dê a intuição positiva para que a gente possa saber como começar a reparar, tá? Aquilo que for possível, com aqueles que estão mais perto, né? O olhar já repara, passar a olhar diferente, sorrir, quando antes, às vezes, não sorríamos, né, para aquelas pessoas, passar a cumprimentar. O olhar fala muito, né? O poeta dizia que o olhar são as janelas da alma. Então, o olhar diz direitinho, né? Bom, e às vezes o olhar também diz uma coisa, me lembrou a vida de adolescente. Tu imagina que lembrança lá atrás, né? Vida de adolescente, quando o olhar dizia não. Desculpe, quando a boca dizia não e o olhar dizia sim. Insiste um pouco mais que assim. Então, também, quanto a essas questões da reparação, é interessante que, às vezes, o conjunto da pessoa está dizendo, ainda resistindo, mas o olhar está te acolhendo e começando a aceitar. Aí, pouco a pouco, não é? As coisas vão se reparando. Eu acredito nisso. Que Deus nos ajude, então, a despertar para tudo aquilo que nós podemos reparar e a nos dar a força necessária e a humildade para fazê-lo. Obrigado aí. Vamos então, meus irmãos e irmãs, quem sentir a vontade de fechar os olhos, buscarmos a nossa interiorização. Pai de altíssima bondade, que a todos nós criou com justiça, nos encaminha nessa luta para a nossa autossuperação. Jesus, Mestre querido, que nos deu o caminho, a verdade, para que conseguíssemos nos autossuperar, melhorar no caminho a uma vida eterna, em processo evolutivo. Espiritualidade bendita, que inspire e acompanhe os trabalhos de caridade e amor desta casa, e aquela que a nós assiste, buscando inspirar e auxiliar na nossa caminhada. Gratidão. Gratidão pela oportunidade dos momentos que juntos tivemos, compartilhando palavras, ideias, reflexões, que possamos cada um de nós, no seu momento evolutivo, nos arrepender em nossos corações realmente do aquilo que fizemos, que não contempla os ensinamentos doutrinários que foi deixado por Jesus e por aqueles que o seguiram nesta terra, que nos dê a força para que com esse arrependimento possamos buscar os caminhos adequados para a reparação. Assim, agradecidos por esses momentos, pedimos a permissão para dar término ao nosso encontro desta manhã, dando graças a Deus, que assim seja.